tá chegando o Carlos Miguel. Sport intensifica trabalhos após conhecer adversário da semifinal do Campeonato Pernambucano. Tudo bem com você, Miguel? Boa tarde, já tá dançando pro carnaval, amigo? Ô, amigo, um abraço, boa tarde. Ainda não, viu, Maílson? Mas Não. quem sabe, né? Olha, de hoje a uma semana, né? O negócio tá na metade do carnaval. Mas tem uma semifinal no meio aí, né? Pra gente trabalhar. E por isso que o Mas esporte... não dá pra ensaiar, não, em meio a... Vamos tentar, né? Vamos embora. Bora, Rocha do... Em meio à semana pré-carnavalesca, vamos chamar assim, o carnaval começa na quarta no Recife. E temos aí a quinta, sexta, sábado, aí já entramos nos dias de folia. Mas tem uma semifinal no meio, né? Daqui a 3 dias, o Sport vai enfrentar a equipe do Retrô como o adversário da primeira semifinal do Campeonato Pernambucano de Futebol. O mesmo problema que o Santa está passando, o Retrô também está passando, né? A questão da Arena de Pernambuco. Então, vamos ficar nessa expectativa aí em relação a esse mando de campo. Quer dizer, mando de campo não, que o mando de campo é do Retrô, mas esse local, né? Porque o jogo, o primeiro o Sport faz fora de casa. Depois, o Sport joga na Ilha do Retiro a segunda partida, valendo vaga na final do Campeonato Pernambucano. São 2 jogos, 180 minutos de uma decisão. Se der resultados iguais nos 2 jogos, aí a decisão, logicamente, vai para os pênaltis. Não tem prorrogação na semifinal do Campeonato Pernambucano. O detalhe, viu, o Maílson, um retrospecto rápido aqui de semifinais do Campeonato Pernambucano, o Sport tem 12 classificações e 2 eliminações. A última delas foi em 2018. Então, num recorte aqui rápido de 2010 a 2026, o Sport é campeão em número de semifinais. Ou seja, disputou 15 semifinais. Das 15, em 12, chegou até a final. Isso significa dizer classificação, tá? E não títulos. E aí, o Náutico vem na sequência com 14 semifinais. O Salgueiro, 11 semifinais. E olha que o Salgueiro nem em atividade está, né? Volta agora no final do ano, pelo menos é a expectativa. Então, nesse recorte rápido aí de 2010 a 2026, 16 anos, o Sport disputou aí 15 semifinais. Então, tem um retrospecto positivo indo a 12 finais dessas 15 que disputou. Então, é um clima favorável. Logicamente que o Retrô é um adversário difícil, o jogo vai ser bem diferente daqueles 2-0 que o Sport venceu, com aquele gol de Lipão ali no meio de campo, na segunda rodada do campeonato, da primeira fase do campeonato estadual. Então vamos aguardar, porque realmente vamos ter a reedição, mais uma vez, da final do ano passado, né? Já tivemos um confronto entre Retrô e Sport este ano, e agora de novo, só que valendo agora pela primeira partida, primeira e segunda, né, das semifinais do campeonato estadual. Como você falou, né, a tendência é de a gente ter um jogo bem diferente, porque o Sport entrou com o seu time sub-20 e conseguiu a vitória. O Retrô também vai precisar melhorar bastante o futebol para que a gente tenha uma semifinal de alto nível, né? Porque eu acho que o Retrô, nessa temporada em que PES está na semifinal, Miguel, tá deixando aquele gosto de um futebol que tá devendo ainda do Retrô. Agora é opinião e não informação. Peço até licença aos nossos comentaristas para dizer o seguinte: o Retrô, todos achavam que seria aí um time que viria para disputar e brigar, não só por essa vaga na semifinal, mas também pelo título, mas não foi o que se viu. O Retrô teve muitos altos e baixos, né? Então a situação ficou complicadíssima para o Retrô em alguns momentos dessa primeira fase. É tanto que perdeu jogos que não poderia perder, ganhou jogos que o Retrô tinha um adversário até um pouco mais difícil, né? Mas chegou à semifinal. Então agora zera tudo e vamos aguardar como vai se postar
dentro de campo a Fênix de Camaragibe, que busca aí o seu primeiro título estadual, mas vai enfrentar nada mais, nada menos que o Sport, que tem 45 títulos de campeão pernambucano, aqui uma hegemonia total do Sport em se tratando de campeonatos estaduais. Essas 15 semifinais que o Sport chegou a disputar, em 12 foi para a final, né? E aí, vou até passar a lista aqui dos 8. O Náutico é o segundo colocado, 14 semifinais em 16 anos, chegou a 7 finais. O Santa Cruz chegou a 6 finais, tá? Também tem 14. Quase que fica repetido, né? Repetitivo, né? Sport, Santa, Náutico e mais um, né? O Salgueiro é o quarto colocado com 11 vezes na semifinal, 3 finais na sequência. O Retrô, que é um clube mais novinho, né? Nem tem 16 anos o Retrô tem 9 anos. Já chegou a 5 semifinais. Das 5 semifinais, chegou a 3 decisões, tá? Bateu na trave, todas elas. O Central participou de 3 semifinais dos últimos 16 anos, chegou a uma final, que foi contra o Náutico, que perdeu na Arena, inclusive. O Afogados da Ingazeira chegou a 2 semifinais em toda a história do clube, não chegou à final. E o Maguari chegou a uma semifinal, mas também não chegou na decisão. Petrolina uma vez, Porto uma vez e Ipiranga uma vez. Aí os clubes que sempre estão permeando na Série A1, nesse retrospecto de semifinais, onde o Sport tem 15 das últimas 16 edições do Campeonato Pernambucano. O Sport conhece adversários de outras competições? Série B, né? Já está na porta aí, mês que vem tem Série B e o Sport já tem a tabela básica que foi divulgada pela CBF no finalzinho da semana passada. O Sport estreia fora de casa contra a equipe do Cuiabá. Esse jogo é um sábado, dia 21. Falta ainda a CBF, logicamente, confirmar o horário. Então, o primeiro jogo é fora de casa contra o Cuiabá. Na segunda rodada, o Sport joga na terça-feira, dia 31 de março, contra o Vila Nova. Não tem o local, mas certamente Ilha do Retiro. Na terceira rodada, o Sport vai enfrentar o Londrina, dia 4 de abril. Esse jogo é um sábado, logicamente, que ainda falta o horário. E aí, Copa do Brasil, o Sport também está nessa, e aí só entra na segunda fase, tá? O Sport entra na segunda fase, então o torcedor do Sport já fica nessa expectativa em relação ao jogo que é do grupo 19. O Sport vai enfrentar o vencedor do confronto entre Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro e Desportiva Ferroviária do Espírito Santo. Aí vai formar o grupo 19, que vai enfrentar o Sport Clube do Recife, e o Leão vai jogar essa segunda fase, já entra na segunda fase da competição, jogando fora de casa. O Sport teve uma semana intensa de trabalho, né? Como se classificou com a segunda vaga da semifinal, teve aí praticamente 2 semanas de mini pré-temporada. E o Roger Silva, técnico do Sport, vai fazer um balanço desses dias, onde o Sport foi puramente treinos intensificados. Bom, acho que foi uma semana muito produtiva. No meio de uma competição assim, você ter 7, 8 dias para trabalhar é importante demais para nós. Conseguimos focar naquilo que precisa ser corrigido, melhorar um pouco a nossa força, melhorar um pouquinho a nossa dinâmica de jogo, cuidar melhor da bola. Conseguimos passar alguns vídeos, né, sobre acertos e erros. Uma semana muito produtiva, acabando com um coletivo aí de 60, 70 minutos, para a gente dar minutagem de jogo. É importante também ter essa minutagem. Uma semana muito boa, cara. É difícil ter, né? É uma semana aberta assim no meio de uma competição. Valorizar ao máximo isso. Acho que quem tá de parabéns é a rapaziada que entregou tudo. Fez uma semana muito perto da perfeição. Nessa segunda semifinal, o Sport é favorito, na tua opinião? E como é que você projeta esses confrontos do time do Roger contra o time do Jamerson? Eu não vejo como muito favorito, não vejo.
nas peças, algumas peças possam se sobressair, sim, mas eu acho que é um jogo difícil. Se a gente for pegar 11 contra 11, eu vejo muitas peças que acabam se equivalando. Então, assim, para mim, é um jogo que acaba buscando um equilíbrio, sim. Não vejo um jogo desestruturado, a não ser que o Retrô realmente entre, como eu até falei, né, Tati, desorganizado. O Retrô, em muitas partidas, entrou sem saber conduzir a bola. Então, isso pode acabar trazendo transtornos para o Retrô. Mas eu vejo um jogo equilibrado, sim. Pelo futebol que o Sport vem demonstrando ultimamente, ele me mostra ser o favorito para esse jogo. Assistimos os 2 jogos da decisão, né, do Retrô diante do Maguari, e a gente viu uma fragilidade muito grande do meio campo para trás. Uma defesa onde deixa espaços para que os atacantes e meias, time adversário, ele, dentro da movimentação, ele consiga entrar com ela dominada e principalmente fazendo a troca de passes. Então, eu particularmente acho que essa final vai ter mais uma vez o Sport à frente por conta do bom futebol que vem mostrando. Claro que a gente sabe que vai ter luta da equipe do Retrô, mas não chega a ser mais forte do que o Sport, não. Mesmo o Sport estando em formação ainda, mesmo a gente vendo que alguns atletas ainda precisam um pouquinho mais. A tendência, Zé, é de a gente ver um Sport agora até com uma desenvoltura melhor por esses 8 dias que o Roger teve para trabalhar e reforçado, né? Marcelo Benevenuto, Yuri Castilho, Cleison, com mais opções para esse elenco. O que é que tu espera do Sport que passou esse tempo sem jogar? Importante para o Roger trazer o time mais para a cara dele, né? Porque é um começo de trabalho, né, Zé? Não tenha dúvida. Ele vai levar o que ele tem de melhor. Depena, né? Que é um jogador que já mostrou sua qualidade e é claro que está sendo muito bem preparado para os embates. Então, a gente sabe, não é, o fator torcida, a gente sabe que jogar dentro de casa é sempre, não é, uma situação muito vantajosa, e é claro que a partir do momento que você mostra a sua qualidade, não é que vá se assustar com torcida o Retrô, não, tem muitos jogadores experientes, mas com certeza o torcedor ele ajuda em determinados momentos do jogo para que a sua equipe ela não venha decepcioná-lo. Então eu vejo que o Sport tem muito mais time do que o Retrô nesse momento. Thaís, gostaria de te ouvir sobre a expectativa do Sport para essa semifinal. É bem diferente do Náutico, que já é um trabalho consolidado. O Hélio ganhou as peças e foi colocando, incrementando no seu time titular. No Roger não, né? Um novo trabalho, é uma equipe sendo formada. E a expectativa por esses dias de preparação é de um Sport com a cara mais do Roger, Thaís? De fato, a gente vê essa continuação desse processo, né? Para mim, o Sport evoluiu quando a gente viu começar a dar essa cara do Roger Silva, começou a colocar essas novas peças, inclusive a gente fica na expectativa também sobre a utilização do Yuri Castilho, fica na expectativa em relação à montagem dessa equipe, de fato, para encarar esses jogos de mata-mata, porque o Sport conseguiu ter um êxito produtivo na primeira fase, mas também foi uma equipe que a gente não tem ainda uma certeza de como é que vai se portar, né? Você foi muito bem quando você falou sobre essa questão do Náutico. O Náutico vive uma fase totalmente diferente. O Náutico é uma equipe constante. O Sport ainda está buscando ser essa equipe, vem buscando dar essa característica ofensiva e também uma regularidade defensivamente. Então, para mim, é um jogo que eu imagino ser difícil, imagino que o Roger ainda tenha dificuldades para dar essas características, mas que conta também com peças importantes para conseguir fazer esses 2 jogos realmente produtivos. Eu tava olhando essas peças que o Sport tem por estrear. O Depena ainda está se recondicionando fisicamente. O Marcelo Benevenuto, eu acho que vão ter que encontrar um lugar para esse rapaz jogar na defesa, que é muito bom zagueiro. Tem o Cleison, que eu não sou tão fã, mas é um cara que vai ajudar. E o Yuri Castilho, esse eu gosto.
Você acha que vai mudar esse ataque com essas opções? Você acha que de repente poderemos ter uma mudança no gol aí com o Thiago Couto já à disposição e o Raul sem passar tanta confiança? Você espera um Sport com alguma outra mudança para essa semifinal, Zé? Acredito eu que com as mudanças e principalmente com as peças que vão chegando, você vai preparando aos poucos para ir colocando. Você não vai buscar jogadores que estejam no mesmo nível desses que estão aqui jogando. Você vai trazer um nível um pouquinho mais elevado, que é justamente para dar a qualidade necessária que o elenco precisa. Então é importante saber que nesse momento o time do Sport ele está em recuperação, podemos assim falar, e dentro dessa recuperação você montar um time não é fácil, você disputando o campeonato, você passando por jogos complicados, você tendo que passar por situações onde os atletas ainda estão trabalhando essa parte física em determinadas situações, aqueles que chegam. Então é bom frisar que o torcedor ele não quer saber se você está bem fisicamente, se você está mal fisicamente. Ele quer saber se você, a partir do momento que entra para jogar, você tem que dar o seu melhor e fazer o melhor. Então é dessa maneira que eu vejo o time do Sport que está se alicerçando. Você começa com uma defesa que você tem o Filipinho pela lateral esquerda, que sobra de qualidade, não é? É muita qualidade que o Filipinho ele trabalha nesse sentido. A gente viu, não é, uma estreia bem interessante no time do Sport, principalmente na lateral direita. Na lateral direita do Sport, a gente tinha antes, que era o Matheus Alexandre. Felizmente o Matheus Alexandre não fez uma partida convincente. Mas hoje o titular é o Pussi, né, Zé? A gente tem o Pussi, Augusto Pussi, que é um atleta onde mostrou muita qualidade. E também tem um atleta que é o Ítalo, lateral direito também. Lateral direito. E ainda tem o Lucas que estava na sua recuperação e vamos ver como é que vai acontecer. Mas, como sempre, o Sport sempre com times fortes, times que o seu treinador hoje é o que indica, é o que dá a última palavra em relação ao que você vai precisar para dentro das competições que você vai disputar. Você ainda tem uma Copa do Nordeste, você tem um campeonato brasileiro, você tem o campeonato pernambucano, então são muitas as situações para você ter um elenco onde você tem as peças de reposição quando necessário for. Tem notícia de time do Rio de Janeiro querendo a contratação da Joia do Leão. Vamos saber das novidades. Alô, Miguel. É verdade. O Botafogo está insistindo pelo jogador Medina. Aí é um ponto. Só que o Botafogo do Rio de Janeiro. Isso. Só que já está mapeando no mercado um outro volante. E esse volante pode ser o Zé Lucas, que é a joia rara do Esporte Clube do Recife, e que o Sport está segurando para vendê-lo ao exterior, ao futebol do exterior, inclusive aguardando uma boa janela internacional para poder tentar aí faturar entre 7 e 14 milhões de euros, o que, traduzindo, convertendo para a nossa moeda brasileira, 43 milhões, o mínimo, ou 86 milhões de reais, o valor máximo que o volante realmente está sendo avaliado pelos dirigentes e pelos agentes que já estão tratando de negociar com os clubes do exterior. O Zé Lucas tem contrato até 2028, até abril de 2028, ou seja, tem mais 2 anos de contrato com o Sport, está com 17 anos, não tem atuado porque estava com uma lesão e o Sport preferiu tratar essa lesão de forma conservadora, não precisou fazer nenhum procedimento, inclusive está sendo poupado justamente para não ter nenhum desgaste muscular, nenhuma lesão mais grave e afetar a joia rubro-negra, que agora não interessa só ao futebol do exterior, e sim ao futebol nacional. O detalhe é o seguinte, Zé Lucas nem estreou, pelo Sport ainda nessa temporada. A lesão que ele teve, na verdade, é uma fibrose muscular, tá? Já está treinando, já saiu da transição e a expectativa é de que ele fique à disposição nas semifinais. Hoje, a federação, conforme já debatemos aqui, definiu as datas. O Sport joga quinta-feira, 5 horas da tarde,
no estádio Eládio de Barros Carvalho, a primeira partida. E depois do Carnaval, como manda aí o cronograma inicial da federação, a partida de volta na Ilha do Retiro. O detalhe é o seguinte, quando o Zé Lucas subiu para o profissional, ele fez 34 partidas pelo Sport, 8 representando também o Brasil no Mundial Sub-17, e aí já vem despertando realmente a atenção do Brasil e do mundo. Então, ou o torcedor do Sport torce para que o Botafogo feche com o Medina, que é o volante do Estudiantes, ou então o Zé Lucas vai entrar na mira. O que não pode acontecer é o que aconteceu com o zagueiro Riquelme, né? Foi vendido ao Botafogo, mas para pagar a dívida de Carlos Alberto. Não, Zé Lucas é a esperança de se reequilibrar finança no esporte depois de um trágico 2025. Então, de maneira alguma. Tem problema nenhum do esporte, de mudança de jogo e tal. Tá, é 5 horas na quinta mesmo, né? 5 horas da quinta, o esporte logicamente chiou, né? Por conta da possibilidade de mudança para depois do Carnaval, porque o Retrô acabou emitindo uma nota conjunta com o Santa e a Arena de Pernambuco, dando ciência ou sendo de acordo com a possibilidade que a Arena estava oferecendo de entregar o gramado pronto para depois do Carnaval. Só que aí não depende da Arena, depende da Federação Pernambucana de Futebol. O Retrô até queria, né, levar o jogo para a Arena, o primeiro jogo, e não para os aflitos. Mas o esporte tratou logo de emitir uma nota oficial, fazendo a sua reclamação também, insistindo para que o calendário da federação fosse mantido. E aí, como os 2 primeiros semifinalistas, o esporte também tinha peso nessa reclamação. E aí a federação, como 2 clubes não queriam mudar a data, ficou pela maioria aí, a federação decidindo que a manutenção das datas, né? Então, 5 da tarde vai ser bom para o esporte, porque vai ser um campo neutro para o Retrô, apesar que a Arena também não iria lotar, ainda mais pelo horário, né? Mas o deslocamento vai ser bem menor do que se fôssemos para a Arena de Pernambuco em relação ao esporte, que está treinando normalmente. Agora tem uma questão que o torcedor vai ficar meio encucado, que é a alternância na titularidade do gol, porque o Thiago Couto e o Halls estão aí revezando e o Sport mantém ainda essa indefinição sobre a titularidade nestes jogos das semifinais.